Olhando daquilo que estamos a constatar ultimamente, sabemos que o MPLA está a preparar o seu nono congresso e há muito fumo, e se diz onde há fumo é porque tem fogo. Eh, Qual é a opinião que Anselmo tem sobre este nono congresso do MPLA e o que é que está em jogo para este congresso do MPLA? Bom, na qualidade de cidadão angolano, atento aos fenômenos, aos movimentos políticos, quero confessar que temos muitos inputs, não obstante não sermos daquele partido, mas é um partido que interessa a todos, justamente pela posição que ocupa desde 1975. Na verdade, Álvaro, quero aqui dizer que a questão que se coloca não é simplesmente a realização do nono Congresso. A Uhum, questão central é a forma como está a ser, de facto, organizado este Congresso e a sobrevivência política do presidente deste partido, que, em princípio, já daria de fim do mandato. Portanto, uhum, esta é que é a grande questão. Porque se fosse um congresso normal, um congresso, vá lá, que não fosse eletivo, eu penso que teria corrido com maior ou menor dificuldade, teria corrido razoavelmente bem. Mas esse congresso não, esse congresso tem uma característica uhum. de sobrevivência, daí a luta que nós estamos a acompanhar, por exemplo, em impedir que os outros concorram. Mas sabe por que acontece isto, Álvaro? O MPLA Hum, deixou-se levar pelo tempo. O MPLA há muito deveria se sacudir no seu interior, porque bom, a questão das múltiplas candidaturas representa tão somente a democratização interna do partido. E o MPLA sempre evitou ou sempre atirou para a calenda das gregas, para a calendas gregas, uhum, e deixou-se, de facto, degenerar-se. E hoje, com o contexto atual, o momento atual, a realidade atual, oferece condições diferentes, circunstâncias diferentes daquelas que havia ontem. Hoje, todos estão expectantes, porque mesmo os próprios militantes do MPLA gostariam de ver o partido dinamizado, o partido democratizado. Portanto, nós assistimos o que aconteceu com as organizações feminina e juvenil do MPLA, em que esta possibilidade de múltipla candidatura foi inviabilizada. Inviabilizada por quem? Por aquele que, a partida, já não seria ele candidato. Repare que ele faz deste Congresso uma tábua da salvação para a sua própria sobrevivência. É que João Lourenço só pode sobreviver a partir do guarda-chuva do poder do partido, porque ele esgotou todas as possibilidades e ele foi tão carcundo na sua gestão. Em 10 anos conseguiu quase que dividir uma pelas aldeias, ou seja, conseguiu conquistar inimizade de todo o canto, desde o próprio interior até o exterior do partido. Portanto, a população angolana hoje vive um drama justamente por causa ou por conta desta pessoa que a sua natureza é somente de conflitualidade. Nunca encontrou um espaço, nem permite que esse espaço seja criado de harmonia, de diálogo, de concertação. Ela sempre primou pelo mais fácil, que hum. é, que é defenestrar, que é excluir, que é discriminar e que é desprezar e humilhar os outros. Portanto, este Congresso tem essa característica porque muita gente está ferida e essas pessoas gostariam, de facto, de ver outra pessoa a dinamizar o partido porque ele simplesmente matou aquilo que era o âmago do partido. Quer dizer, não só no campo político de forma macro, ou seja, no Estado, que é um desastre, mas no partido não poupou quase ninguém. Ele varreu tudo. É isso que está em causa, caro jornalista.
Veja, Anselmo, quando diz está-se a procurar afastar os outros possíveis candidatos e nos descreves os 10 anos que este presidente, portanto, tocou no âmago do partido MPLA. eh, o MPLA há bastante tempo cantou sempre a música de ser um partido democrata, de ter democratizado o país. eh, o que se está a ver, podemos chamar isso de democracia dentro do partido ou qual é a outra terminologia que podemos chamar? Porque uma franja deste partido diz que existe democracia interna no MPLA. Não, eles sempre confundiram a democracia com outra coisa. E eles diziam mais ainda, que a democracia deles não era comparável com as democracias ocidentais. E nós temos estado a demonstrar que a democracia é universal. É democracia em Portugal, na Itália, democracia na Namíbia, democracia em Angola, democracia na UNITA, democracia no MPLA, que devia ser. Portanto, eles sempre tiveram tiveram presente a matriz comunista. Uhum, O chefe é o impoluto, é o supremo, o chefe. Quer dizer, aquela teoria dos ayatollah é que uhum, ninguém pode contestar o chefe. E tudo que o chefe indicar é o que deve seguir, mesmo que seja errado. Portanto, esta narrativa foi ultrapassada justamente pelo tempo, porque veja, a UNITA tem vindo a demonstrar na sociedade angolana que de facto é um partido democrático. E a UNITA fez em circunstâncias completamente difíceis. Quando o secretário-geral, na época, nas vestes de presidente do partido, assumiu esta responsabilidade em homenagem, em obediência ao pedido especial do Dr. Savimbi, que na sua ausência o partido teria que se dinamizar, teria que se democratizar, o general Gato, único em Angola e só na UNITA, fez aquilo que muita gente na época achava que era loucura. Todo mundo ficou contra ele, de facto, porque ela tinha tudo para se impor no partido. E tinha uhum. condições, era competente, e os 8 meses que conduziu a comissão de gestão demonstrou capacidade, quer dizer, inabalável. Uhum. Mas ele dizia assim: se não se começasse naquela época, o partido estaria a adiar esse processo e talvez nunca mais poderia conseguir materializar. E então ele convoca o Congresso, e o Congresso, para muitos, achava que seria um Congresso simplesmente de reconciliação, porque havia a UNITA da missão externa, havia a UNITA das matas e havia a UNITA das cidades, mas ele preferiu optar por via mais democratizante, que pressupunha, de facto, a ruptura daquilo que era, de facto, no passado. Veja, que depois ele próprio fez o apelo e no seu comunicado inicial dizia que ele estaria apenas para organizar o Congresso e não podia entrar na corrida porque não queria ser jogador e árbitro ao mesmo tempo. Uhum. Mas depois, quando sentiu que ninguém mais queria concorrer para além do mais velho Samacuva, ele dizia que não podia deixar que aquilo acontecesse, porque não teria cumprido o espírito daquilo que ele queria ver no partido. Daí ele lançar-se, ele próprio que dizia uma coisa, teve que se lançar para fazer a dupla opcional na escolha dos candidatos, ou da escolha dos militantes. E assim Uhum. fez. E de lá para cá, 2003, a UNITA só vem somando em matéria de democratização. E não é aquela coisa de fazer uma candidatura, se tiver uma candidatura fictícia. Era candidaturas sérias, com programas e propostas diferentes. E fazer Uhum. campanha a todo o país. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. E, no Uhum. entanto, este desafio ficou abraçado pela sociedade. A sociedade gostou e os próprios militantes do MPLA também gostaram. E que gostaria também de ver no seu partido um dia uma coisa de gênero. Então, Tanto que no podemos. Congresso da UNITA recente, é só para Uhum. terminar, no Congresso da UNITA recente,
houve pronunciamento dos convidados que participaram, nomeadamente o professor Mário Pinto Andrade, em que assumia que também o seu partido podia fazer o mesmo, que era um partido democrático. Agora, chegou-se à altura da prova dos novos, queria dizer, estamos a ver os resultados, que na verdade o senhor João Lourenço quer concorrer sozinho. E veja o pormenor. O presidente João Lourenço, quando assumiu o cargo cumulativo de presidente do partido ao mesmo tempo, ele pegou nos estatutos que não limitava o poder do presidente e dizia a ele que aquele estatuto estava em desconformidade com a Constituição. Daí a limitação de mandato que coincidisse com os mandatos da Constituição. Foi ele que disse. Quando ele dizia a bicefalia não, no tempo do Dom dos Santos, e dizia que não podia haver extensão em termos de mandato do presidente do partido e tinha que se conformar à Constituição, ele hoje, naquele congresso extraordinário, fez outra coisa. Quer dizer, qual é a moral que essa pessoa tem? Qual é a seriedade? Qual é a idoneidade? É aí onde reside o grande problema dentro do próprio MPLA. A atenção reside, de facto, nisto, porque os próprios militantes não lhe olham como uma figura séria, uma pessoa séria. Então, ouvindo isto tudo e observando todos estes factos que estamos a acompanhar nesta fase preparatória, que percepção a UNITA tem? Será que tudo isto que estamos a ver, estes factos que estão a acontecer, é uma oportunidade para este partido talvez se fragmentar? Ou o MPLA mais coeso pós-congresso torna-se mais difícil a ser batido nas eleições para a alternância política? Não, na verdade, a estratégia da UNITA, para dizer aqui não seria uma confidencialidade, mas a UNITA tem um plano estratégico, se calhar é o único partido em Angola, que tem um plano estratégico de longuíssimo prazo. E essas situações, essas convulsões dentro do MPLA já estava previsto. Mas também não parte só por este facto. A própria sociedade em si já se fraturou. Já há muito que sentimos que o MPLA já não tem aquela coesão. Sobretudo com a entrada do João Lourenço no cargo, o MPLA já vem demonstrando exatamente esta fratura. O MPLA nunca terá essa possibilidade de se unir, de se tornar coeso. Não. O MPLA é uma questão Mas, que o tempo, Anselmo, conseguiu tivemos uma. corroer. Faz favor? Mas nós tivemos uma demonstração este fim de semana, qual mesmo alguns observadores e opinionistas e analistas dizem que já está a haver, não é, atropelos, violações dos próprios critérios e regulamentos estatutários para a fase organizativa. Vimos uma convocação de apoio ao líder e vimos como se existe uma grande coesão na base em torno ao nome de João Lourenço. Como é que podemos perceber que existe fratura? Porque até agora não existem grandes sinais de repulsa a estes comportamentos que estamos a ver esses dias. Sim, o estar no MPLA hoje requer um certo cuidado, um cuidado redobrado, certo? Porque as pessoas temem pelas vidas, temem pelos empregos, temem por tudo. No entanto, não nos esqueçamos que o senhor Eduardo dos Santos, no último congresso em que ele se candidatou, tinha ganho com 99, qualquer coisa por cento. Portanto, quase 100%. Era quase unanimidade. Mas viu-se que no dia seguinte aquilo tudo diluiu. É que não é verdade, porque o que é que as pessoas hoje estão a olhar para o João Lourenço? Ele ainda tem poder. Ele ainda tem poder de exonerar, tem poder de demitir, tem poder de fazer tudo. O que é que as pessoas fazem de forma inteligente? É seguir, mesmo que seja uma parvoíce, é seguir. E, no entanto, essa convocatória da marcha viola os regulamentos
porque quando se está na competição e quando se trata de múltipla candidatura, assumida por eles próprios, e até o Estatuto dele também o prevê, nunca se podia fazer desta maneira. O que acontece? Ele usou o poder, ou usou do poder, para impor aos outros fazer aquilo. Porque imagine que as outras candidaturas também o façam. Nós estamos aqui a desenhar uma situação que pode redundar rapidamente numa violência física muito, muito forte, né? Porque são grupos que estão criados, são grupos que, em vez de defender o interesse da instituição ou do partido, vão defendendo as pessoas. E o que ele fez é de extrema gravidade, porque viola, de facto, o próprio código de ética, viola os princípios constantes do regulamento. E, por si só, é uma forma de ele tentar intimidar e inviabilizar os outros. Como quem diz, eu já estou confirmado, os outros não podem mais ter espaço. Isto aqui de facto, o erro que o João Lourenço está a cometer neste princípio, que nem sequer até é um candidato, porque veja, por exemplo, também tem a questão das assinaturas. Ele, tempos atrás, dizia que ainda não havia nada. Portanto, quer dizer, a UNITA está a olhar com muita apreensão, com muita preocupação mesmo, que se diga, porque o MPLA devia ser um bom aluno que pudesse aprender com o que a UNITA faz, com a escola da UNITA. Porque na UNITA, quando é altura de congresso, primeiro que tem que haver observação. A UNITA respeita o Estatuto como respeita a Constituição. Tem de haver um período de convocatória, o período reservado para 90 dias. Este período é que dá, de facto, a convocatória, depois a apresentação de candidaturas e a recolha das assinaturas tem que ser simultânea. A recolha das assinaturas tem que ser simultânea. E o órgão, ou os órgãos do partido, no caso da UNITA, o Comitê Permanente e a Comissão Política, não podem, nem devem, manifestar apoio incondicional a um candidato, como se fez ou como se viu no bureau político. Não pode. Segundo, o que a Comissão Política deve fazer é criar a Comissão Eleitoral. Ponto. Uma vez criada a Comissão Eleitoral, é esta comissão que se vai encarregar de todo o processo, do início ao fim. Né? O que nós estamos assistindo no MPLA é o inverso. Até o próprio candidato, pasma-se, até o próprio candidato, afinal, é ele que está a assumir a subcomissão de candidatura. O candidato. Isso na UNITA não é possível, porque nessa altura o presidente do partido deveria suspender a sua função para estar nas vestes de candidato. Não há candidato presidente, há candidato. Tá, há candidato. Então, nós na UNITA temos esta experiência. É uma escola que lamento que o MPLA deveria aprender, nem que fosse até com a Lima, por exemplo. A Lima fez uma disputa tão renhida que até foram a segunda volta. É um exemplo para o país, é um exemplo para o estrangeiro. A UNITA demonstra capacidade e maturidade, porque só assim que o país também poderia se beneficiar dos ventos da democracia, quando o partido que governa estiver à altura da assunção desta capacidade, deste elemento chamado democracia.